Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ser impactado. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito polêmico, então não perca, fica até o final. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rubens, sou pastor evangélico da Igreja Ministério Vida, na cidade de Ponta Grossa. Já sou pastor desde 2014, nossa igreja já vai para 12 anos, vamos comemorar 12 anos de ministério. Eu peço que você assista até o final, que você não vai se arrepender. Estou aqui com meu amigo, deixar que ele se apresente. Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida. Aqui eu sou o evangelista Mateus, deficiente visual. Vocês podem me ver, mas eu não vou poder ver vocês. Mas eu vou poder ouvir, os comentários, Eu sou evangelista desde 2023, junto com meu amigo pastor Rubens, e nada me impede de fazer a obra de Deus. Tenho muito amor pelo que eu faço, e Deus tem me levado a muitos lugares para pregar o evangelho e semear a boa semente do Senhor. Eu sou testemunha disso. O Mateus, ele tem ido para muitos lugares pregando. Deus tem usado muito ele poderosamente. Eu sou muito usado, muita experiência para contar, né? Mas, Mateus, vamos ao nosso assunto de hoje. O assunto é muito polêmico. Sim. Eu tenho certeza, eu estou preparado, Mateus, né? Até para ser cancelado, para as pessoas não concordarem, né? Para os comentários maldosos acharem que isso não tem nada a ver. E eu não sei, eu falo para mim, né? E para você, Mateus? Cara, eu estou totalmente seguro, não tenho medo. Na minha opinião, a verdade ela tem que ser exposta, né? Do que nós queremos falar? Meus irmãos, dia 5 agora de abril, todos nós sabemos, nós vamos comemorar um dos feriados mais importantes a nível nacional e até internacional, que é a Páscoa. Mas eu quero falar da Páscoa, não a verdadeira Páscoa, mas a Páscoa que está sendo comemorada por aí. Inclusive em muitas famílias, isso é sagrado dentro de muitas famílias, o ritual, né, do coelho da Páscoa. Eu tenho entrado em estabelecimentos, você vê lá pegadas de coelho, você vê coelhos espalhados para todo canto, e nós sabemos a fundo que isso tudo não passa de um sincretismo religioso, algo que parece sutil, mas eu digo para você, não é sutil, né? Não é inofensivo, e na minha opinião, eu digo biblicamente falando, e nós vamos dar provas aqui, né? Você pode inclusive consultar tudo que nós vamos falar aqui para ver se tem base o que nós vamos expor aqui. O que nós temos visto por aí, não passa de rituais pagãos, um sincretismo religioso, rituais pagãos misturados com o cristianismo. É uma maneira de tirar o foco principal da verdadeira Páscoa, que representa Jesus. Mateus, você quer falar um pouquinho da história da Páscoa, de onde surgiu, né? Qual que foi de onde vem a origem? Nós vamos falar aqui da verdadeira origem da Páscoa. Vou deixar isso com o evangelista Mateus. A verdadeira origem da Páscoa, se vocês quiserem analisar, conta lá no livro de Êxodo, quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Quando Deus fala para Moisés que Faraó, ele começa a teimar para não querer libertar o povo. Mateus, desculpa te interromper. Lembrando que Faraó, ele tem uma representação simbólica também, que representa o príncipe, né, do presente século, o príncipe desse mundo, que é o maligno, né? Satanás é o príncipe desse mundo, né? O próprio Jesus, ele falou, esse mundo jaz do maligno, que é uma simbologia de Faraó também, né? Desculpa me interromper, Mateus. Então, Faraó começa a teimar, e Deus começa a mandar pragas, para ver se o Faraó desperta e deixa o povo ir, deixa o povo sair da escravidão. Deixa eu ver se eu entendi, Mateus. Então, o símbolo da Páscoa, primeiro Deus fala para Moisés,
para ele ir até Faraó, uma ordem de libertar o povo da escravidão, o povo que tinha sido escravizado lá no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel. É isso? É isso mesmo. Pode continuar. Então Deus manda as pragas, que são 10 pragas. Só que eu não quero falar de todas as pragas, isso não vai tomar muito tempo, mas eu quero falar da 10ª praga, que então surgiu a origem da Páscoa, que é a morte dos primogênitos. Que Deus deu uma ordem a Moisés, para Moisés falar para o povo ungir as portas, os umbrais das portas, com o sangue do cordeiro. Aqueles que tivessem com a porta marcada pelo sangue, o anjo da morte não passaria e não mataria, porque já estava com a marca, já estava marcado com o sangue. Quer dizer, então Deus dá uma ordem a Moisés, que era para o povo dele sacrificar um cordeiro, Sim. Né, uma ovelha, nada a ver com coelho. Só começa, nós estamos falando aqui, meu querido, né, meu irmão, minha irmã, do verdadeiro sentido, da verdadeira Páscoa, aquela que Deus mandou comemorar. Deus falou para Moisés, né, Mateus, igual o Mateus estava explicando, que era para o povo dele sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sem defeito, sem mancha nenhuma. Um cordeiro perfeito deveria ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro era para ser feito o quê? Era para ser borrifado nas portas. Era para aspergir nos umbrais das portas, nas portas das casas. Nas portas das casas. Para que quando o anjo da morte ele viesse passar, quando Deus mandasse um anjo, esse anjo que Deus ia mandar, está lá no livro de Êxodo, você pode consultar o que nós estamos trazendo aqui, né? Está lá na Bíblia. Quando o anjo da morte passasse, ele iria eliminar todos os primogênitos, tanto de animais quanto de seres humanos. Todos os primogênitos iriam morrer. Quando o anjo da morte passasse, ele ia ceifar a vida de todos os primogênitos, exceto aqueles que tivessem a marca do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, quer dizer, aquele cordeiro que Deus mandou sacrificar, e o seu sangue aspergido nas portas, passado, pintado as portas das casas, o sangue do cordeiro. Claramente, Mateus, nós vemos a Páscoa apontando para Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, sem defeito nenhum, que veio, se sacrificou, foi sacrificado por ordem do Pai, para que o povo pudesse ser liberto da escravidão do pecado. Assim como o povo de Deus lá no Egito foi liberto da escravidão, também todas as pessoas, toda a humanidade, através do sangue do Cordeiro, que representa Cristo Jesus, seria liberto do seu pecado, da escravidão do pecado. Então essa festividade, e era feita uma festa, né, Mateus? Era feita uma festa. Era uma grande festa celebrada, não era só o sacrifício do cordeiro, mas uma festa que durava, e até os dias de hoje é comemorada a festa, né, uma duração de 7 dias, é comemorada a festa da Páscoa. Então essa ordenança de Deus, através de Moisés, que o cordeiro devia ser sacrificado, e as portas pintadas, para que quando o anjo da morte passasse, ferisse ali os egípcios, porém o povo de Deus seria poupado. Claramente a gente vê que aponta para Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa, não é? Sim. Mas então o que tem a ver com o coelho e o que tem a ver com o ovo da Páscoa? Né? Você veja, parece ser algo tão sutil, tão inofensivo, que desde criança, sabe o que eu vejo aí? Uma tática, vê se você concorda comigo, Mateus. Claramente eu vejo uma tática, né, do maligno, de Satanás, para tirar o foco principal de Cristo. É ou não é? Com certeza, plenamente. Para tirar o foco principal do Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Quer dizer, coloca-se um monte de pegadas de coelho, né? Hoje o ritual é esse, né? Porque mesmo o culto que nós praticamos, o culto que nós prestamos a Deus é um ritual, é um rito. Quer dizer, coloca-se ali desde criancinha, né, pegadas de um coelho,
e prepara-se ali uma toca, um ninho, onde é colocado, preparado para que quando o coelho, eu posso dizer, a entidade vier, a criança no outro dia vai e acha ali chocolate. Isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, Matheus. Quando eu era criança, meus pais preparavam isso. Eles faziam isso com você? Acontecia muito comigo. Inclusive minha mãe fazia pegada de pó de café, pegada de trigo. E como que se você, desculpa a pergunta, mas se é deficiente visual, como é que você conseguia? Ela procurava para mim. Ela dizia assim, Teteu, porque eu sou conhecido como Teteu lá em casa. Ela dizia, Teteu, onde que está, será o coelhinho da Páscoa? Onde que está? Será que o coelhinho voltou para você? Aí eu ia palpando debaixo da cama e não conseguia achar. Aí a minha mãe achava para mim. Ela falou, olha o que o coelhinho fez depois. Ela me mostrava as pegadas no pó de café. Você vê a pureza da mãe. Era algo tão inocente. Mas em algum momento Jesus era colocado em cena aí? Na tua opinião? Não. Em algum momento na Páscoa se falava a respeito de Cristo? Falavam assim, por exemplo, na escola, só que era algo superficial. Muito superficial. Muito superficial. A maior ênfase era para o coelho, para o ovo da Páscoa, o mundo da criança, eu vou dizer. Eu também cresci assim, meus pais também faziam isso. Eu não vou dizer que até certo ponto eu não fiz, até que Deus começou a me despertar. Eu falei, não é por esse caminho que eu quero que vocês. Aí olha só, nós induzimos os nossos filhos a acreditar numa mentira. Eu fui buscar a fundo, né, a origem da Páscoa. A origem do coelho da Páscoa, do ovo da Páscoa, ela tem uma origem pagã. Vem lá até muito antes do cristianismo. O ovo ele sempre foi um símbolo de nova vida. Isso é o ovo. O coelho sempre foi um símbolo de fertilidade. Então, dentro desses rituais dos povos pagãos, principalmente dos povos do norte da Europa, né, povos antigos, até muito antes do cristianismo, eles faziam rituais que envolviam prostituição cultural, sacrifícios, inclusive, né, sacrifícios macabros envolvendo seres humanos. Olha a origem desse né, as pessoas pintavam ovos coloridos e colocavam porque supostamente uma entidade, que ela tinha um nome, não vou me recordar o nome da entidade agora, a entidade viria trazendo uma nova vida, viria trazendo bênção, quer dizer, a terra ficaria fértil, as mulheres teriam fertilizado, havia todo um ritual, um culto era feito, e com certeza ali envolvia-se muito sacrifício, inclusive de coelhos, né? Que não tem nada a ver com o sacrifício que Deus ordenou, que era para livrar o povo dele da escravidão. Isso foi trazido aqui para o Brasil, né, há alguns séculos atrás, por alemães que vieram se estabelecer no Brasil e trouxeram esses costumes e acabou se sincretizando dentro da nossa cultura. Virou algo cultural e até religioso. Por que religioso? Porque há muitas igrejas que você entra lá e você não vê. Você vai entrar dentro, já pensou, dentro de uma igreja cristã, você entra, tem a pegadinha do coelho, tem um coelho na parede, tem a cestinha do coelho, tem o ovinho da Páscoa, que as crianças ganham nessa época, tudo em época. Aí você olha a menção ao Senhor Jesus, menção ao sangue de Cristo, menção ao sacrifício dele, menção àquilo que ele fez. Quer dizer, vamos dizer, ao invés das pegadas do coelho, podia ter as pisaduras de Cristo, né? As pisaduras que elas apontam para a cruz de Cristo, apontam para o sacrifício que Jesus fez por nós. Conforme está lá em Isaías 53. Isaías, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você veja só, é algo que parece ser inofensivo. Por que nós não vemos maldade? Muitas pessoas estão na inocência. Estou dizendo aqui que muitos estão na inocência. Eles não veem maldade nesse ato. Porque é algo que nós aprendemos desde criança. Então nós não vemos maldade, a mãe não vê maldade de colocar o coelhinho ali. Só que na verdade isso está blasfemando claramente esse
está tirando o foco principal, que é Cristo. O foco da Páscoa é Cristo Jesus. É a libertação da escravidão. Nada tem a ver com religiões pagãs. Nada tem a ver com sacrifícios de animais, de coelhos. Nada tem a ver com religiões, né? Com rituais, e muitos deles envolvendo, né, rituais macabros, de sacrifícios até de pessoas. Nada tem a ver com os rituais que por exemplo, um dos deuses era o deus Eostre, era um dos nomes da divindade que era adorado. O outro nome é o deus Astarte, que era outro nome da divindade que era adorado. E devagarzinho eu percebo que isso foi implantado na nossa cultura, né? De maneira sutil, de maneira até sem... A deusa Star também. Quer dizer, devagarzinho foi sendo implantado isso na nossa cultura. E o foco principal senta nos comércios, você vê lá, né? É mais um ato comercial, que é um ato para onde se fabrica. E altares também são edificados até os dias de hoje. Você vai no mercado, por exemplo, você vê altar. Aquele, né? Olha só, é um altar, aquele túnel de ovo da Páscoa que você passa, né? Aquele corredor de ovo da Páscoa, né? Eu esqueci como é o nome daquilo, mas claramente é um portal que as pessoas passam por baixo ali, né? Ali tem todas as espécies de ovo que simboliza a fertilidade, que também nada tem a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Eu, ao invés, né? Não sou contra fazer uma festividade da Páscoa, mas poderia, ao invés de pegar, ser as pisaduras de Cristo. Poderia, ao invés da toca do coelho, né, de preparar, né, o sepulcro onde Jesus ressuscitou, onde ele foi guardado, seu corpo foi guardado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e o túmulo está vazio, o túmulo de Jesus está vazio. Poderia, ao invés do coelho, né, da entidade, que diz que é uma entidade, do coelho, ser, quem sabe, o anjo que anunciou as boas novas a Maria e ser entregue presentes, até de chocolate mesmo, né, festejando o que Jesus fez. Apesar que Jesus nos deixou um mandamento também, né, para a gente sempre lembrar do sacrifício dele, né, que muitas pessoas negligenciam isso, mas em nenhum momento nós vemos Jesus ordenando que fosse comemorar o Natal, ou até mesmo a Páscoa, mas tem algo que ele falou que nós devemos fazer sempre, até o dia da vinda dele. Você sabe qual é, Matheus? É a Santa Ceia do Senhor. Exatamente, a Santa Ceia do Senhor. Muitos crentes negligenciam a Santa Ceia do Senhor. Quer falar algo, Matheus? Eu acredito assim que o cristão verdadeiro, ele não falta um culto de Santa Ceia. Ele pode estar passando por poucas e boas, mas ele não falta um culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia para o verdadeiro cristão é sagrado, porque o próprio Jesus disse que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, se você falta um culto de Santa Ceia e de repente Jesus retorna, isso fica um alerta para os cristãos. E foi um mandamento dele, né? Foi um mandamento dele. Um mandamento: façam isso em memória de mim até que eu venha. Quer dizer, eu vejo que as igrejas que são de Deus, todos os meses, há lá um culto, que eu tenho como, todos os cultos são importantes, mas eu tenho como culto principal, que é o culto que nós lembramos, o sentido da nossa fé, que é o sacrifício de Jesus, que o Senhor derramou o sangue dele, foi pregado na cruz, sofreu muito na mão de carrascos, para que se sacrificou, para que nós fôssemos libertos da escravidão, do pecado, nós fôssemos salvos, né? E outra, a Páscoa também aponta para Jesus, né? É um feriado importante, mas foi desvirtuado o verdadeiro sentido. O propósito dela está, vamos dizer, tirar o foco de Cristo para colocar o foco num coelho. E não ser banalizado. Né? Devia ser, em vez de coelho, a ovelhinha, não é? Eu colocasse lá o cordeiro. Por que o coelho? O que o coelho tem a ver com a Páscoa de Jesus, né? Com a Páscoa do povo judeu, do povo de Israel? O
que o coelho tem a ver? Colocasse o cordeiro. Né? Não devia ser a cestinha cheia, não um cordeirinho, não, a cestinha cheia com um cordeirinho cheio de chocolate, né? Mas não, eles foram escolher logo, foram trazer. É porque são costumes que não nasceram no cristianismo. São costumes que vêm de religiões pagãs. Aí a questão por que não é algo sutil? Porque nós cristãos comemos o pão sem fermento, pão sem mistura. Até a respeito disso Jesus falou algo a respeito disso também. Né? Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Nesse caso, ele está falando da hipocrisia. A hipocrisia deles. Mas a gente, se você for a fundo e compreender a palavra de Deus, você entende que é o pão sem mistura, é o vinho puro. Quer dizer, a nossa religião ela não se mistura, ela não existe dentro da nossa religião sincretismo religioso. Nós seguimos o que Deus ordenou, as ordenanças, os princípios, os mandamentos de Deus, seguimos a palavra de Deus na fonte, tal como ela é, sem ter misturas de religião. É sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você veja só, até dentro da cultura brasileira, houve muito sincretismo, né? Isso já vem de muito tempo atrás, né? Aconteceu no tempo da escravidão no Brasil, algo terrível, né? Escravidão. Isso mas onde os escravos trouxeram lá da África suas religiões, e daí, como os capatazes, os coronéis, os donos de terra, eles eram pessoas cristãs, católicas, né? Cristãos católicos, não permitiam que os escravos continuassem com as suas religiões. Então houve ali uma adoção de ídolos cristãos católicos e foram transformados, né, nos seus deuses, né, deuses que vieram lá da África, né? Então, por exemplo, os orixás, né, que eram, vamos dizer, os deuses lá os deuses africanos, houve ali um sincretismo, quer dizer, foi adotado os deuses da Igreja Católica. Por exemplo, o Xangô, que é um dos deuses que são cultuados lá dentro da religião africana. Xangô virou o São Jerônimo, né? Que é a imagem do São Jerônimo, passou a ser o Xangô. Iemanjá é a Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora da Conceição, né? O Ogum é o São Jorge, né? Aquela estátua do São Jorge dentro das religiões africanas é o Ogum. O Oxum, a Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, a imagem da Nossa Senhora Aparecida passou a ser o Oxum. Resumindo, então isso assim, quando há uma mistura de costumes, uma mistura de crenças, né? Ou uma adoção, e aquilo vira elemento, acaba virando um elemento cultural. Não é diferente do que está acontecendo na Páscoa. Né? Você concorda? Não sei se você concorda ou não. Não sei se você que está nos assistindo, não sei quem ficou até aí. Eu peço que você fique até o final do vídeo. Eu sei que talvez fique um pouquinho longo, mas você não vai se arrepender. Nós vamos ainda orar, ungir a água. Eu peço que você prepare aí um copo de água. Mas já nós vamos estar ungindo e abençoando essas águas e abençoando a sua vida. Tenho certeza, nós temos visto muitas curas, né, Mateus? Muitas curas. Muitas pessoas sendo curadas. Esses dias, né, uma mulher, uma senhora desenganada pelos médicos, o rim estava comprometido, estava seco, foi curado do rim. Uma mãe que era estéril, não podia ter filho, veio ter filho, né, Mateus? Duas mães. Você veja só, nós temos visto, Mateus é testemunha disso. Eu tenho visto, Mateus tem presenciado, tem visto. Tem sumido, milagres. Se for falar, nós tomamos um tempo tão grande aqui, né? Tomamos um tempo tão grande. Então nós vamos abençoar essas águas. Você que assistiu esse vídeo até o final, prepara um copo de água, que nós vamos estar abençoando. Não sei se você está gostando desse assunto. Eu sei que talvez é um assunto delicado, até polêmico, muita gente não vai concordar, mas a verdade ela tem que ser dita. A verdadeira Páscoa é Cristo. Não sei se você concorda com tudo que nós estamos falando, não sei se o Mateus está de acordo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele foi e sempre será o motivo da Páscoa. E não tem outro, né? Não tem outro. Eu sugiro
quais modificados, né? Eu sugeria, sei que talvez nessa altura do campeonato é difícil você tirar uma cultura que já está muito séculos, e talvez, mas eu sei que alguém vai ouvir. Os pais deveriam mostrar para a criança a heresia da verdade. Qual é que a Páscoa representa Jesus? Ao invés lá do coelhinho, coloca a ovelhinha, coloca o cordeiro. Ao invés das pegadas, as pisaduras de Cristo, né? Em vez da toca do coelho, a cruz do Senhor Jesus, a cruz vazia, porque Ele ressuscitou, o túmulo vazio. Quer dizer, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, Versículo 28. Versículo 28, né? Vinde a mim. Meus queridos, então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido, que nós não conseguimos expressar aqui. Que o Espírito Santo possa dominar o seu coração, sua mente. Nós vamos já abençoar essa água e peço que você já prepare um copo de água aí. Se você já não preparou, prepara um copo de água. Dá uma pausa no vídeo. Enquanto você prepara, nós vamos louvar a Deus aqui no louvor, estaremos orando e já encerrando esse vídeo, né? Vamos cantar, Matheus? Vamos cantar. consagrar a água. Creio que muitas pessoas serão curadas agora. Você que está enfermo, tenha fé neste momento que nós vamos abençoar essa água. É algo simbólico,
muito simples, mas cheio de unção de cura. Você quer vir aqui, Mateus, atrás da mesa aqui? Nós vamos orar. Pode estar orando, Mateus, abençoando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós entramos em oração agora, meu Pai, consagrando essas águas. Pai, esta pessoa que pôs, meu Pai querido, Pai amado, a água, meu Pai, perto do celular, ou perto desse computador, Senhor, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, meu Deus, dá um sinal para essa pessoa, meu Pai. Dá um sinal da tua cura agora. Em nome do Senhor Jesus, eu falo agora com esses caroços. Eu falo agora com esse problema na coluna. Eu falo agora em nome do Senhor Jesus com esse problema no coração. Suma, em nome de Jesus, eu falo com essa depressão agora. Que todo espírito de depressão caia por terra. Meu Pai querido, Pai amado, que aonde chegar a nossa voz, que aonde chegar, meu Pai querido, a nossa oração, que chegue a cura, que chegue o milagre agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Senhor, meu Pai, Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que faz maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós consagramos a Ti essa água. Quem sabe alguém que vai escutar possa estar no hospital, quem sabe num lugar, na camada, numa cama. Só o Senhor sabe o sofrimento dessa pessoa. Mas quando ela beber dessa água, Pai, possa haver cura, que o Teu milagre, Senhor Deus, venha acontecer, ela possa testemunhar de um grande milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu colocar uma água aqui para você, Mateus. Em casa pode beber dessa água. Meu querido, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Peço que você, para nos incentivar, inscreva-se no canal. Nos dá um apoio, uma força. Se você gostou desse conteúdo, escreve aí nos comentários. E deixa aí um joia. Manda seu testemunho também, você que foi curado. Exatamente. E se alguém porventura foi curado, manda nos comentários testemunho. Eu tenho certeza que pessoas vão ser curadas através desse copo de água, né, que foi abençoado, foi consagrado. E que Jesus, o Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, Ele possa abençoar a sua vida e a sua família, desde hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Mateus. Glória a Deus.